A palavra é contigo. Obrigada. Vamos nós então. Silvana, eu vou sugerir, ao invés de 40, 30 minutinhos, me avisar com 25, pode ser? Que eu estou querendo ouvir, né? Estou querendo ouvi-los, tanto perguntas, se tiver pergunta, mas principalmente opiniões, problematizações com as provocações que eu vou fazer aqui. Então, 30 minutinhos está legal. Como é um trabalho muito constrangedor interromper, então eu deixei isso para o Padula. É o Padula que vai Tá monitorar bom. o teu tempo. Tá bom, Silvana, excelente. Beleza. Não, primeiro agradecer ao Sempre de Campinas, agradecer a ProPuc, agradecer ao Sérgio pelo convite, parabenizar essas entidades, que é isso, refletir sobre o cenário que a gente vive para definir quais os passos que a gente dá na nossa luta, né? Não ficar uma atividade só no ativismo meio cego, né? Sem ver, definir quais os desafios, né? E é isso, como eu disse, Silvana, trocar ideia, eu queria ouvi-los realmente, né? Ver problematizações, polêmica com o que eu falar aqui. Eu lembro bem dessa atividade, foi 23 de fevereiro, eu inclusive recuperei, eu fui aqui foi 23 de fevereiro, essa reunião que eu participei aí com o Simpro. E naquela ocasião eu falava, né, Conceição, que o cenário era muito adverso, que a situação era muito complicada e que nós teríamos dias difíceis pela frente. Eu vou aqui, Conceição, provocar, vou apimentar ainda mais. Eu acho que o cenário era ruim e tende a piorar. Desculpa começar assim. O cenário era ruim e tende a piorar. O cenário em fevereiro já era ruim, confirmou-se nas eleições, e eu acho que juntando outros fatores externos, inclusive, é um cenário que tende a piorar. Vai depender de muita unidade no nosso campo, muita luta, muito mais ousadia, coisa que está faltando. E aí, quando eu digo ousadia, é ousadia das esquerdas partidárias, das esquerdas sociais, e aí se encaixa o movimento sindical, e principalmente a ousadia do governo Lula. Vai depender de muita ousadia, né, para reverter um quadro que é muito adverso de correlação de forças, no meu entender. Espero estar enganado, né? Correlação de forças a gente analisa, não é para se submeter a ela. Correlação de forças a gente analisa para ver quais as formas de superar as adversidades, né? Então é análise concreta da situação concreta para mudar, não para ficar do jeito que está, ou se submeter a ela, ou se curvar a ela. E eu acho isso, eu acho que nós estamos num cenário ruim e que, no meu entender, se não houver muita unidade do nosso campo, muita luta e muito mais ousadia, esse cenário só se agrava, só piora. Estou falando isso tendo como base o que está ocorrendo no mundo. É bom nós tivemos uma eleição nos Estados Unidos que confirmou as previsões dos mais pessimistas, eu me encaixava nelas, né? Nós tivemos uma vitória acachapante da extrema-direita. Acho que deu uma interferenciazinha. Nós tivemos uma vitória... Genice, vamos chamar. Genice, por favor. Já foi. Nós tivemos uma vitória da extrema-direita nos Estados Unidos que não foi qualquer vitória, foi uma vitória acachapante. É só ver um mapa dos Estados Unidos, por incrível que pareça, os patriotários aqui ficam tristes, o vermelho lá é do Partido Republicano do Trump, né? É só ver o que ficou o mapa dos Estados Unidos. Vitória foi a vitória nas urnas, na eleição em que o Trump ganhou, ele perdeu dali para Hillary Clinton nas urnas, no voto popular. Ganhou no colégio eleitoral, que é uma das aberrações dessa democracia estadunidense, que é um colégio eleitoral que escolhe presidente, né? Não é voto direto, né? Mas o Trump, nas eleições contra Hillary, ele perdeu nas urnas e ganhou no colégio eleitoral. Agora ele ganhou nas urnas, uma votação expressiva, e ganhou com uma votação ainda mais expressiva no colégio eleitoral. Além disso, elegeu maioria no Senado e elegeu maioria na Câmara dos Representantes, na Câmara dos Deputados. Além disso, já tinha maioria na Suprema Corte, já estava 6-3 para o trumpismo. Ele já tinha feito isso na gestão anterior dele, né? Ou seja, o sujeito fez, a extrema-direita nos Estados Unidos fez barba, cabelo e bigode.
deu uma surra nas urnas, no colégio eleitoral, na Câmara dos Representantes, no Senado, e manteve a folga na Suprema Corte. Ele está com superpoderes nos Estados Unidos. Superpoderes numa potência bélica, potência econômica, potência cultural, ideológica no mundo, né? É interessante observar, o Trump ganhou entre os trabalhadores. A extrema-direita, não é que ela gotejou entre os trabalhadores, ela ganhou entre os trabalhadores, né? Ela jogou trabalhadores contra trabalhadores a partir da questão migratória. Estimulou o ódio e a violência a partir da questão migratória, jogando trabalhador contra trabalhador. Maluquice das maluquices, ganhou entre os imigrantes. Olha que maluquice, olha o que a guerra cultural está fazendo, o que esses caras estão conseguindo, né, no mundo atual, né? Então ganhou entre os trabalhadores, cresceu entre os negros, com toda a seu tom, seu peso racista, cresceu. Foi uma baita vitória. Isso dá ao Trump um superpoder para fazer o que ele está chamando de um governo da vingança. É um governo para destruir de vez o que ainda existia de pilares da democracia liberal nos Estados Unidos, e um governo para ser muito mais agressivo do ponto de vista externo, seja com bandeiras alfandegárias, o alvo é a China, seja para o quintal América Latina. Esse cara tem disponível bilhões de dólares em fundos para investir na extrema-direita da América Latina, através do famoso USAID, do golpe de 64, dos acordos na educação, MEC-USAID. Através da USAID, esse cara tem dezenas de bilhões de dólares para investir em organizações de extrema-direita na América Latina. Então essa é a situação que nós estamos. Então, se já estava complicado vendo Brasil, imagina agora nesse cenário, né? Nós estamos... O Trump vai vir para cima. Então, por isso que eu brinquei aqui que o cenário era ruim, tende a piorar. Vai vir para cima, seja em função de ações econômicas, de taxação, né? Prejudicando, tendo como alvo principal a China, a disputa é a China, não é isso? Mas vai atingir o nosso continente, vai atingir o Brasil, vai vir para cima no sentido de instigar forças de extrema-direita, né? E no caso, utilizando o USAID, a verba trilionária da USAID aqui no nosso continente. É a prova, no meu entender, disso, de que o capitalismo chegou a um grau de deterioração que é impressionante, onde já se viu eleger para tal democracia, exemplo da democracia mundial, um sujeito que é condenado, ele é condenado. Um sujeito que tem inúmeras denúncias, desde assédio, estupro, fraude contábil, sonegação de imposto, evasão de divisa, é um bandido que veio do setor imobiliário para o setor da mídia, é um ser midiático, um programa que foi até copiado no Brasil, O Aprendiz, não é isso? Por aquele picareta dos justos, não é isso? Um ser que veio do ramo imobiliário para o mundo da mídia, se projetou e é um bandido. Isso é a expressão da democracia nos Estados Unidos, a eleição desse sujeito. É uma coisa impressionante. E expressa o que é o eleitorado dos Estados Unidos. O cara foi eleito. E expressa uma fatia dos trabalhadores que foi ganho pelas ideias de extrema-direita, do ódio, do anti-imigrante, da visão do tradicionalismo, da volta à família tradicional, da coisa patriarcal, machista, da volta do racismo. Jamil Chad está lá. O Jamil Chad deixou a Europa, esse jornalista correspondente do UOL, está lá nos Estados Unidos. Ele disse, a escola do filho dele recebeu mensagem no WhatsApp dizendo, você que é negro, você vai voltar para a escravidão agora, volte para plantar algodão. É isso. Isso é a expressão do capitalismo na fase atual. O Trump é o retrato perfeito do que é o capitalismo na fase atual, essa deterioração completa do capitalismo, né? É a prova concreta da crise
das instituições da democracia liberal. A democracia liberal não comporta mais as demandas da sociedade. É a prova concreta disso. Todas as instituições estão em crise, sejam os aparatos de Estado, sejam os aparelhos da sociedade civil, todas estão em crise. E é também a prova concreta das dificuldades das forças progressistas, mesmo os de centro, que não conseguem cumprir o que prometem, né? A Câmara sofreu a derrota do Biden, um governo medíocre, que mesmo tomando algumas iniciativas positivas, se mostrou muito insuficiente para a época que a gente está vivendo. Então, é nesse mundo que a gente está vivendo agora. Nós começamos, janeiro começa sobre o legado do Trump. Não precisa nem esperar janeiro. Já está começando hoje no Rio de Janeiro, com o papagaio de pirata dele, o Milley. Né? Já está começando hoje. Né? O pau mandado do Trump na reunião do G20. É isso? Então, é um cenário complicado. Né? Alguns até falavam o seguinte, porque tem gente que tem muito boa fé, tem muito espírito bom, acredita na humanidade demais. Tem gente que falava assim, não, Trump ganha, mas aí ele vai se moderar, porque as instituições democráticas dos Estados Unidos vão servir de freio para ele. Que instituição democrática? Nos Estados Unidos, de colégio eleitoral, de eleição da grana, eleição do dinheiro, né? Que instituições democráticas? Trump ganhou, veja quem ele está nomeando. É cada dia uma explosão, veja quem ele está nomeando para o governo dele. Nomeou esse Kennedy para ministro da saúde, um cara que é um negacionista, um cara anti-vacina. Nomeou esse Rubio, esse cubano, para o Departamento de Estado. Esse cara detesta o Lula. Já fez várias declarações contra o Lula, detesta Cuba, detesta a Venezuela. Nomeou Elon Musk para cuidar da competência administrativa do governo dos Estados Unidos. Está dizendo que vai demitir 1/3 dos servidores dos Estados Unidos para ter eficiência. Como se ele fosse mestre em eficiência. Então, é nesse mundo que a gente está vivendo. Por isso que eu brinquei com a história de que estava ruim e vai piorar, né? E espero estar errado. Vamos ver o que vai dar a eleição esse final de semana no Uruguai. Tá? Então, tudo estava apontando para uma vitória da esquerda, uma vitória do Yamandu, não é isso? Que é um seguidor do Tabaré e do Mujica principalmente, da Frente Ampla. Mas a pesquisa que saiu ontem mostra pau a pau a eleição. O Álvaro Delgado, que é do Partido Nacional Conservador, liberal, estava lá embaixo, subiu. Subiu porque a direita e a centro-direita se uniu para o segundo turno. Vamos ver o que vai dar a eleição esse final de semana, né, no Uruguai. Então esse é o cenário que eu